Amém, igreja? Você pode aplaudir esse Deus, mas aplauda forte, porque Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Amém? E o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, um alimento para nós. E Ele vai usar o profeta dele, o pastor Paulo. Você pode aplaudir a Deus. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Boa noite, queridos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Ficamos muito felizes em poder estar com vocês nessa noite. Agradeço a você que nos visita, fique bem à vontade no nosso meio. Nós estamos na casa do Pai, nesse novo momento de ser igreja, mas eu creio que logo, logo, em nome de Jesus, conforme as notícias que nós temos ouvido, algumas regiões já têm liberado uma percentual maior de espaço físico, e vamos aguardar, esperando no Senhor, que o Senhor sempre tem o melhor para a nossa vida, amém? Porque o tema dessa ministração desta noite foi justamente no domingo passado, enquanto a gente estava aí ministrando, o Senhor colocou isso no nosso coração. Só quero compartilhar isso com você. O tema desta noite é transbordar no fogo, amém? E o maior privilégio que nós temos na nossa vida é Deus. Esse é o maior privilégio. Ele é tudo para nós, amém? Então vamos orar. Fecha teus olhos, sentado como você está mesmo, sentado como você está, vamos estar orando. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti nesta noite. Senhor, não deixa ser mais uma noite, não deixa ser mais uma reunião, não deixa ser simplesmente mais um culto, não deixa ser apenas uma anotação de um texto, escrever pontos de coisas que não fazem sentido na nossa vida. Por favor, Senhor, faz um milagre acontecer em cada vida que está aqui nesta noite, de cada pessoa que nos escuta lá em casa, pela internet, de cada um, Deus, que dê um passo de fé para chegar até aqui. Deus, que a Tua bênção seja derramada, Senhor, e esse milagre se materialize. Pai, nós oramos nesta noite. Abre os nossos olhos, Senhor, traz compreensão da Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Quem concorda, fala amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler um texto com você que está em Êxodo capítulo 3, versículo 2. Nós vamos ficar em cima de Êxodo capítulo 3. Então o João vai deixar exposto o Êxodo 3, mas se você trouxe a sua Bíblia, quiser deixar a sua Bíblia aberta aí, em Êxodo capítulo 3, nós vamos ler o versículo 2, que diz assim, a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 3, versículo 2: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Uau! Vou repetir isso aqui. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Como que foi que o anjo do Senhor apareceu aí? Apareceu como? Em uma chama de fogo. E continua o texto, no meio de uma sarça. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Glória a Deus. O tema que o Senhor colocou no nosso coração para essa noite é transbordar no fogo. Deixa queimar no fogo, deixa queimar. Repita comigo assim, levanta sua mão assim, deixa queimar. Amados, eu quero que você entenda que Moisés nasceu num tempo em que o fogo da provação estava bem aceso. Havia decretos de morte naquela época, e ele sobreviveu por um milagre. Moisés sobreviveu por um milagre. Naquele tempo as águas do rio Nilo foram túmulos de crianças hebreias que eram jogadas ali nas águas do rio Nilo, e eles se tornaram alimentos de crocodilos que ali habitavam, e milhares morreram assim. E a gente não tem entendimento da quantidade, mas milhares morreram assim. Milhares de meninos, que os meninos tinham que ser jogados ali, morreram assim. Mas a Bíblia diz que Joquebede, a mãe de Moisés,
vocês sabem a história, não quero entrar nesse mérito aqui, né? Ela disse: eu vou criar uma maneira para que o meu bebê fique por cima da água. E as pessoas chamam de Moisés aquilo que nós chamamos de Moisés. Talvez toda mamãe, algum tempo atrás, que foi mamãe, sabe que Moisés não é uma pessoa, é um objeto. Quantas são mães aqui? Levanta a mão para me saber. Aquele objeto que as mães colocavam lá pertinho da cama para o bebê, né, dormir dentro. Como é que era o nome daquilo? Esse nome vem chamado Moisés, e vem justamente de Joquebede, porque foi Joquebede que criou aquele cestinho para pôr o bebê. Hoje o bebê conforto vai substituir isso aí, né? E aquele bercinho pequeno que acolhe o bebê, que guarda o bebê, que protege o bebê, e é usado até hoje. Esse cestinho, que o bebê fica seguro, tem um nome de Moisés, justamente por causa que Joquebede criou isso aí. E ela betumou aquele cestinho, passou piche, e criou aí o primeiro barquinho, né? Que era um cesto betumado para poder boiar sobre as águas, na quais Moisés foi colocado ali, e ele boiou. E ela fez um trabalho muito bem feito, porque Moisés não se afoga. Moisés é levado por aquele cestinho ali, e o nome Moisés significa o quê? Tirado das águas. Tirado das águas. Ele é tirado das águas, essas águas que haviam afogado milhares, e pela misericórdia de Deus, ele é tirado das águas. E biblicamente as águas são colocadas em oposição ao fogo. E você sabe, nós temos vários bombeiros aqui, e os bombeiros sabem que um dos recursos principais dos bombeiros no combate ao fogo, o que é? Na hora, a água. Então, querido, a água é algo básico, mas tem incêndio que a gente não pode jogar água, tem extintor que a gente não pode usar para isso. Mas a tendência natural de todo mundo, a tendência natural de toda pessoa, quando vê um fogo, precisa apagar o fogo, é jogar o quê? Água. Então água e fogo são inimigos entre si. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 7, só a parte A, né, fala dessa tentativa de apagar o fogo. Eu vejo muito isso usado, já ministrei muito isso aqui em casamentos, mas é uma tentativa das águas de apagar o fogo, mas muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Fala uma tentativa das águas de apagar o fogo, de apagar aquilo que queimava, aquilo que ardia antes. Então Moisés, tirado das águas, cresceu. Esse menino que passou pelas águas, mas não foi morto por ela, o fogo dele não acabou. Posso ouvir um amém? Amém. Nem toda a pompa do palácio que ele foi criado pôde ofuscar o fogo da libertação que havia dentro do coração dele, o fogo de libertação que havia no interior dele. O fogo de Moisés era um fogo libertador dentro do coração dele, sim ou não? Entendo, foi um fogo libertador que agia no coração dele. Ele era um libertador, e dentro do coração dele havia isso, e ele não se corrompeu por nenhum tesouro que o Egito podia oferecer para ele. Ele não se corrompeu, pelo contrário. A princípio o fogo que ele tinha, eu fiquei pensando sobre isso, a princípio o fogo que ele tinha era um fogo, uma paixão, era uma pura paixão carnal, parecia um brasileiro, né? Um desejo desenfreado de fazer justiça a todos os seus irmãos, mas foi com esse fogo carnal que ele matou um egípcio, que espancava um hebreu. E vendo que ele não podia se esconder, não podia esconder o seu crime, ele fugiu para o deserto para não ser morto, então, pelo faraó, fugiu para lá. E naquela época, Moisés era um dos únicos hebreus que ainda tinha alguma coisa. O que ele tinha ainda? Fogo. Repita comigo, ele tinha fogo. Ele ainda tinha fogo. Não, repita comigo de novo: fogo.
Você que está, olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: ele ainda tinha fogo. Porque no meio dessa geração de escravos, nenhum tinha fogo mais. No meio dessa geração de escravos, nenhum tinha o fogo da libertação mais. Mas Moisés tinha fogo. Moisés tinha sonhos. Moisés ainda tinha uma expectativa de esperança, uma visão diferente, uma crença de mudança. Ele ainda tinha uma crença de transformação. E 40 anos se passaram trabalhando no deserto. Depois que ele fugiu, Moisés casou, teve filhos e arrumou uma nova profissão. Agora ele era pastor de ovelhas. Mas teve uma coisa que nunca deixou de chamar a atenção dele. O que era? O que era que nunca deixou de chamar a atenção dele? O fogo. O fogo nunca deixou de arder no seu coração. E Deus sabia disso. E Deus se apresenta. É o texto que nós lemos. E Deus se apresenta. Como Deus se apresenta para ele? O que é que Deus se apresentou? Porque nada, quero que você entenda, porque não tem nada sem sentido na Bíblia. Não tem nada à toa na Bíblia. Tudo tem um propósito. Deus se apresenta para ele numa chama de fogo. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que no meio de uma sarça, que era um arbusto. Então entenda que não tem nada à toa. Tudo tem um sentido na Bíblia, tudo tem um propósito na Bíblia. E Deus se apresenta assim para Moisés. E a figura que Deus usa para chamar a atenção dele é uma alegoria da própria vida de Moisés, chamando Moisés de volta para o fogo. Uau! Será que você está me entendendo que eu comecei a pregar nessa noite para você? A força da alegoria que Deus usa, a força da ilustração que Deus está usando é tão grande que, se você ler o texto, Moisés, ele caminha em direção, como se ele estivesse hipnotizado. Parece um pedaço de ferro atraído por um imã gigante ali. E Moisés vai caminhando, e eu fico imaginando Moisés caminhando em direção àquela sarça, como atraído e indo na direção a ela, e a sarça ardendo em fogo ali. O fogo, aquele fogo que estava nele desde pequenininho, o fogo que levou ele enquanto carnal a fazer besteira. Mas agora Deus o atrai de forma tremenda. Deus o atrai de uma forma diferente. E Deus sabia, se Moisés pudesse, Moisés estava tão maravilhado que, se ele pudesse, ele pularia dentro daquele fogo. E eu tenho uma palavra do Senhor para você, porque naquele dia o fogo voltou para a vida de Moisés. Alguém pode dizer amém? Querido, e o fogo vai voltar para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. E Deus se manifesta numa chama que arde e não se consome. Uma chama que traz benefícios, uma chama que só traz vantagens, uma chama que só traz bênçãos. Ela arde, mas ela não queima, ela não consome, pelo contrário, ela beneficia, ela ilumina, ela aquece sem trazer nenhum prejuízo. Talvez você está pensando assim: nós, pastor, como nós podemos recuperar essa chama que o Senhor está dizendo aí que Moisés recuperou? Nós vamos recuperar, amém? Então eu quero dar alguns conselhos para você rapidamente aqui, nesse texto, para a gente recuperar essa chama, para a gente recuperar esse fogo aí, que em Êxodo capítulo 3, está aberto essa Bíblia aí, e nós vamos encontrar algumas respostas de como recuperar, essa chama. Porque eu vejo muitas pessoas cujos olhos já perderam o brilho. Eu vejo muitas pessoas cujo coração já não bate forte. Pelo contrário, é aquele batido cansado. E você escuta as pessoas, e elas estão como respirando profundo.
E a gente fala assim: o que você tem? Está morrendo? Não. Só estou pensando na vida. São pessoas que perderam a energia. São as pessoas que perderam o fogo. Já não tem mais nada disso. Mas como nós podemos recuperar? E aqui em Êxodo capítulo 3, nesse texto da sarça ardente, Deus nos dá algumas chaves, alguns princípios. E o primeiro dele, eu quero falar para você que um dia já esteve na frente de alguma coisa. Quero falar para você que um dia já participou de ministério. Quero falar para você que um dia já liderou uma célula, que já fez alguma coisa na igreja e hoje está cansado. A primeira coisa: leve o seu rebanho ao monte de Deus. Amém? Fazer o que, pastor? Leve o seu rebanho ao monte de Deus. Quando nós lemos esse texto, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo 3, 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Moisés leva o rebanho ao monte de Deus. E é algo que Deus tem falado conosco, é que se nós queremos o fogo de volta, nós temos que ir ao monte. Nós temos que ir ao monte. Querido, o monte não é um lugar físico. O monte não é subir lá na pedra, não é subir um morro, não é nada disso. Não é em determinado lugar, não é escalar uma montanha. Eu vou escalar uma montanha que aí eu vou encontrar Deus. O monte é uma atitude. O monte é uma ação. O monte é uma decisão. Repita para isso: o monte é uma decisão. O monte, queridos, é quando eu entendo que só vai vir o fogo de um lugar. E o fogo que eu preciso não é o fogo da carne. O fogo que eu preciso não é o fogo das emoções. O fogo que eu preciso é aquele que vem de Deus. É quando eu entendo isso. O fogo de Deus está guardado no monte de Deus. O fogo de Deus nos espera no monte de Deus. E a pergunta é: eu vou lá? Eu vou. Que o fogo de Deus está lá no monte de Deus. Eu vou levar meu rebanho lá. Eu vou levar a minha família lá. Eu vou levar os meus discípulos lá. Eu vou levar a minha célula lá. Ou eu vou ficar só do lado de fora e vendo? O problema do diabo foi de se afastar do monte de Deus. O texto de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, a Bíblia diz, Ezequiel 28, 14, olha o que a Bíblia diz: do diabo, tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. Em outra versão fala: andavas no monte santo de Deus, no meio das pedras afogueadas andavas. E nós cristãos temos que estar conscientes de saber disso, que um dia o diabo andou no fogo de Deus. Um dia o diabo se moveu no fogo de Deus. Houve um tempo que ele era um querubim. Ele estava no monte. Ele valorizava o fogo. Ele entendia o quanto o fogo era precioso. E ele caminhava no meio das pedras, o quê? Afogueadas. Mas tudo isso é passado de Satanás. Eu tenho que falar isso. O problema não é que é passado de Satanás. O problema é que é passado de muitos cristãos. O problema é que muitos de nós um dia andamos no meio das pedras afogueadas. O problema é que muitos de nós um dia estivemos no meio do fogo em cima do monte. Um dia nós estivemos na presença de Deus, recebemos dele, ouvimos dele. E você sabe, quando a gente está cheio dele, não existe nada impossível. Sim ou não? Não tem nada impossível. E a gente sabe, você sabe, quando a presença dele está inundando,
que Ele revela tudo, Ele fala tudo, Ele mostra tudo, Ele explica tudo, Ele protege tudo, porque Ele é tudo. Então, você sabe que quando está no monte dele, quando você está caminhando no fogo dele, não tem demônio forte, não tem inferno perigoso, não tem nada difícil quando você está com Ele. Glória a Deus. Mas quando a gente se afasta, querubim vira demônio. Quando a gente se afasta, o ser mais lindo que a Bíblia diz que Satanás era um dos seres mais lindos que Deus criou, o ser mais lindo se transforma num demônio, se torna um demônio, porque o que faz a gente lindo, linda, não somos nós mesmos. O que faz a gente lindo é a presença de Deus em nós. E eu tenho que ter uma palavra de Deus para você. O que dá sentido à nossa existência é andar no monte. O que dá sentido à nossa existência é andar no meio das pedras afogueadas. O que dá sentido à nossa existência é estar na presença dEle, é conviver com Ele, é andar com Ele, é mergulhar nele, é usufruir dEle, é conhecer dEle, é desfrutar dessa relação que não é superficial e nem religiosa. A segunda coisa que se você quer recuperar o fogo, a segunda coisa, espere a manifestação da presença de Deus. É a segunda coisa. É interessante que todos nós queremos a manifestação da presença de Deus, claro, mas nem todos temos paciência para esperar. Nós queremos a manifestação, mas nós não temos paciência para esperar. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando? E buscardes de todo o vosso coração. Algum tempo atrás nós ministramos sobre isso aqui na igreja, que existem níveis com Deus. Existem níveis que nós vamos avançando. Você ora 5 minutos, você alcança um nível. Você ora 10 minutos, você alcança outro nível. Você ora 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, e você persevera aí 1 mês, 1 ano, quanto tempo aí, sem perceber, você já entrou num nível sem que você perceba. Existem níveis que nós vamos alcançando com Deus, e Ele promete, e Ele diz, sabe o que Ele diz para você que quer? Você vai me encontrar. Uau! Olha o que Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Então, é promessa, você vai me encontrar. Deus está falando para você nessa noite: você vai me encontrar. Você vai me encontrar se você me buscar de todo o coração. Nós precisamos esperar a manifestação da presença de Deus. Nós precisamos ter essa busca. Nós temos que ter esse clamor. Continuamos em Êxodo aí, que é o texto que nós vamos iniciar. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Aleluia! Apareceu, o anjo do Senhor apareceu a Moisés. Olha que coisa interessante. E Deus fez a mim e a você filhos dele. Amém? E Deus apareceu a Moisés e fez você filho dele. João 12. Mas a todos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. E Ele quer aparecer a mim, Ele quer aparecer a você. Amém? Obrigado pelo entusiasmo, querido. Vou repetir de novo. Deus quer se aparecer, se manifestar a você. O anjo do Senhor, a Bíblia fala, apareceu-lhe. Eu fico impressionado com isso. O anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, ele vai aparecer. Estou com essa convicção. Eu tenho essa convicção que nós vamos experimentar um avivamento tremendo, poderoso no meio disso tudo. Ele vai aparecer se você tiver paciência, se você esperar, se você perseverar, se você tiver perseverança em buscar, se você tiver cuidado em buscar. Ele vai se aparecer, Ele vai se mostrar, Ele vai se manifestar. E olhou Moisés e a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Porque o problema não está em Deus,
problema está em nós, na nossa impaciência, na nossa inconstância. Um dia eu quero Deus, no outro dia, ai meu Deus, não tem máscara nova. Um dia eu quero Deus, no outro dia não. O problema está em que as pessoas começam e não terminam. O problema está em que as pessoas abandonam a caminhada. E a terceira coisa, eu quero recuperar o fogo de Deus. A terceira coisa é: busque a visão do fogo. Uau! Busque a visão do quê? Não, eu vou perguntar de novo, cara. Projetou aí, João? Busque a visão do quê? Do fogo. Aí em Êxodo capítulo 3, versículo 3, nós estamos só em Êxodo aí, capítulo 3, versículo 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Outra visão falou: ouvirei essa maravilha, porque a sarça não se queima. É tão tremendo que Moisés, ele toma uma decisão. Ele diz: eu tenho que ter essa visão do fogo que queima e não se apaga. Eu tenho que ter essa visão de perto. Eu quero isso, eu quero ver isso. Eu tenho que ter essa visão desse fogo que queima e não se consome. Eu tenho que ter essa visão desse fogo que age aí, aquecendo, iluminando, mas não destrói aquilo que ele está queimando. Queima, mas não destrói aquilo que ele está queimando. Eu preciso conhecer esse fogo. Eu tenho que ver isso de perto. Eu tenho que ter essa visão. E eu digo a você nessa noite, como profeta de Deus, você tem que ter a visão do fogo. O fogo que não se apaga. O fogo que não se apaga. Você tem que ter a visão desse fogo que Moisés decidiu enxergar. E ele determinou: eu vou ver. Uau! Eu vou ver. Me chama a atenção isso que Moisés falou assim: irei e verei. Eu vou. É determinação. E nós precisamos dessa visão, desse fogo que não se apaga. O problema da nossa geração é que nós perdemos a visão do fogo. Levante sua mão e repita assim: Senhor, eu vou ver isso. Uau! Nós devemos ter essa atitude e ir em direção ao fogo, porque caminhar na direção do fogo que não se apaga é caminhar em direção a Deus. E Deus quer renovar o fogo dele na sua vida. Ele diz: eu estou a ponto de vomitar essa geração, mas eu tenho um calor para você. Estou a ponto de vomitar essa geração, mas eu tenho um fogo ainda está disponível. O fogo ainda está disponível. Olha que Deus fala: estou a ponto de vomitar essa geração, mas venha, veja, ganhe essa visão do fogo. Venha, receba essa visão do fogo. Zacarias capítulo 3, versículo 2. Zacarias 3, 2. Mas o Senhor disse a Satanás, é isso que está escrito aí? Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. E tem uma pergunta aí no final desse versículo, falando de Satanás: não é este um tição tirado do fogo? O que é Satanás? Está escrito aí? O que é Satanás? Um tição tirado do fogo. O que é Satanás? Um tição tirado do fogo. Se eu sair do fogo, o que vai ser de mim? Se você sair do fogo, o que vai ser de você? Se o capeta, o demônio dos infernos, é um tição tirado do fogo. Se o bicho andou lá e era bom e ficou mal, o que vai ser de nós? Se a gente não voltar para o fogo logo, o que será de nós se não entrarmos logo em arrependimento? O que será de nós se não entrarmos rápido em jejum, em oração, em consagrar a nossa vida a Ele? O que será de nós se nós continuarmos a brincar com coisa séria e determinar no nosso coração: meu Deus é fogo e vai arder na minha vida, vai arder de novo? O que será de nós? Às vezes a frieza, o esfriamento, a mornidão
vem tomando conta da gente que a gente está congelado e nem sabe. A gente virou uma pedra de gelo e nem sabe. Nem sabe que a gente já perdeu completamente a unção do fogo. Perdeu a presença do fogo e tudo que o fogo trazia. E o maior sonho do inimigo da nossa alma, que é Satanás, é que nós sejamos como ele. Um tição tirado do fogo. O segredo não é você, é o fogo. Você com fogo, aleluia. Você sem fogo, tição tirado do fogo. Alguém está me entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite, amém? Posso continuar? Você quente, você com fogo, aleluia. Mas você sem fogo, querido, olha o caminho que o diabo traçou. Quarta coisa, se eu quero recuperar o fogo de Deus na minha vida, aqueles que querem recuperar o fogo, atendem no chamado de Deus. Fala assim, uau! Aqueles que têm fogo atendem o chamado de Deus. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, versículo 4, tudo em Êxodo aí. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Vou repetir esse texto. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou. Deus falou a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele responde, eis-me aqui. Querido, há um chamado de Deus no meio do fogo. Há um chamado de Deus, e o chamado de Deus é no meio do fogo. E às vezes a gente perde a lembrança do chamado, a gente perde a noção do chamado, às vezes a gente perde a audição do chamado. Às vezes as pessoas perdem essa conexão com o chamado de Deus, porque o que incendeia a gente é o chamado dele. Moisés, Moisés, eis-me aqui. Que incendeia a gente é o chamado dele. Não há nada que possa te incendiar mais do que ouvir o chamado de quem? De Deus. É isso que vai te incendiar. Eu lembro-me do meu primeiro pastor, que ele me dizia assim, você escutou um psiu ou um chamado? Ele era muito grosso. Você escutou um psiu ou um chamado? E ele dizia assim para mim, se você escutou um psiu, não adianta você fazer curso nenhum, você não vai se formar em nada, você não vai fazer nada, porque você só escutou um psiu. Psiu. Mas se você escutou um chamado de Deus no meio da sarça, não vai ter nada que vai te afastar, não vai ter nada que vai te impedir, não vai ter nada que vai te bloquear, não vai ter nada que vai te impedir de realizar esse chamado, porque aquele que escutou esse chamado é marcado para sempre. E eu quero perguntar para vocês, Deus já te chamou? Deus já chamou você? Sim ou não? Eu costumo falar que no tempo da pastora o chamado era algo tão místico, que as pessoas diziam assim, você precisa escutar o chamado de Deus. E eu li a Bíblia toda, era outra, eu consegui encadernar ela de novo, eu guardo aquela primeira Bibliazinha minha lá em casa, e eu li a Bíblia toda, e para mim a Bíblia toda era um chamado. Eu li a Bíblia e via Deus conduzindo aqueles que queriam o seguir. Sim ou não? Você está me entendendo, amém? Eu via Deus levando as pessoas que queriam segui-lo, guiando a vida daqueles que queriam segui-lo. Eu via todos aqueles que queriam seguir o Senhor sendo conduzidos por Ele, e Deus tinha um chamado para cada um deles. Eu lendo a Bíblia, então para mim o chamado era algo tão claro. Para mim o cristianismo já é o chamado, amém? Todos aqueles que vêm a Cristo aceitaram o chamado. Você está em Cristo, amém? Então repita comigo assim, então eu tenho um chamado. Se você está em Cristo, você tem um chamado, sim ou não? Jesus fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e
siga-me. Isso é o chamado. Se você tem Jesus, você tem o chamado já. Então você foi chamado. Você tem Jesus. Você é discípulo de Jesus, amém? Levanta a mão, quem é discípulo de Jesus? Então você já ouviu o chamado. A quinta coisa, para me recuperar o fogo de Deus, descalce as sandálias. Êxodo capítulo 3, versículo 5. Êxodo 3, 5. E diz: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Quando eu ouço isso, eu estremeço. Moisés estava voltando para o fogo, estava voltando para aquele ardor que ele necessitava, e aí muito diferente de tudo aquilo que ele já tinha experimentado, porque até agora ele já havia experimentado um fogo carnal, um fogo da sua própria carne, mas agora ele estava vendo algo diferente, agora ele estava vendo um fogo de Deus, e Deus disse: para que você desfrute, Moisés, daquilo que eu tenho, você precisa tirar as sandálias. É um ato de renunciar minhas armaduras, de me expor sem proteção ao terreno do fogo, um ato de se abrir, deixar que aquela terra santa tocasse seus pés, porque quando Moisés tira a sandália, qualquer coisa do chão podia afetar os seus pés, sim ou não? Quando ele tira as sandálias, ele tira a sua proteção, a proteção que ele construiu. E quando ele tira a sandália, ele está tirando a única coisa que protegia os seus pés. E ele tira a sandália e agora está à mercê daquela terra. E a Bíblia chama de terra santa o lugar onde arde fogo. Você pode dizer amém? Amém. Terra santa é o lugar onde arde fogo. A terra santa é onde arde fogo. Querido, santidade e fogo estão conectados. Uau! Santidade e fogo estão conectados. E você precisa se expor a isso. Você tem que tirar as sandálias dos pés, meu filho. Você precisa expor quem você é. Há santidade nessa terra, amém? Para poder desfrutar do fogo de Deus que tem para você. A sexta coisa, eu quero recuperar o fogo de Deus. Recupere o temor de Deus. Recupere o temor de Deus. A Bíblia diz, e são palavras do Senhor, em Êxodo capítulo 3, versículo 6. Êxodo 3, 6. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Deus de Jacó. E Moisés encobriu, escondeu o seu rosto, porque ele temeu olhar para o Senhor. Querido, veja como agora ele está diferente. Olha como Moisés está diferente agora no versículo 6. Veja como que a atitude agora dele para com Deus está diferente. É como se ele estivesse vivendo já uma nova dimensão. O temor de Deus toma a sua vida. Moisés é cheio de temor. A Bíblia diz que quando Isaías viu o Senhor, ele exclamou dizendo: ai de mim, ai de mim. Quando você tem esse relacionamento, quando você tem essa intimidade, o temor volta à sua vida. O fogo dessa busca vai restaurar o temor de Deus no seu coração. Amém? Daniel capítulo 3, versículo 25, a Bíblia diz, em Daniel 3, 25: respondeu e disse: eu vejo, porém, 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão nenhuma neles. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Querido, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Existe alguém que caminha no meio do fogo e quer caminhar conosco dentro do fogo. Mas é alguém que nós precisamos aprender a respeitar. É alguém que nós precisamos aprender a honrar acima de todas as coisas. Como esses 3 jovens aqui respeitaram e honraram e disseram ao rei, sabendo: rei, se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livra, mas se Ele não quiser, Ele não nos livra. É isso que eles falou, porque nós não abandonaremos o Senhor.
Eles tinham um temor a Deus tão grande que não tinham medo mais de ninguém. Eles não tinham medo de faraó, não tinham medo de imperador, não tinham medo de autoridade social daquela época. Eles não tinham medo deles. Por quê? Eles tinham temor do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, ou a própria manifestação de Deus, andava com eles no fogo. E o fogo não deixou nem cheirinho de churrasco neles. O fogo não tem nem fumaça neles. O fogo não tocou em nada deles, não consumiu nada deles, igual a sarça. Querido, porque quando você tem intimidade com Deus, amados, o fogo que você tem, que arde em você, é maior do que qualquer fogo físico, é maior que qualquer provação. A sétima coisa para mim receber esse fogo de Deus: receba a visão de Deus. Repita comigo assim: eu preciso receber a visão de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Êxodo 3, 7. Está acompanhando a leitura comigo aí? E disse o Senhor. Quem disse? Quem disse? O Senhor. Olha como é que mudou aqui já. Eu tenho visto atentamente. Uau. Agora Deus está falando: olha, e disse o Senhor, eu tenho visto atentamente. O Senhor falou. Agora é Deus que conta para Moisés o que ele está vendo. Primeiro, agora Deus falou, e Deus está contando o que ele está vendo. Eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheci as suas dores. Até aquele momento, Moisés tinha a sua visão. Preste atenção nisso, querido. Mas agora, Deus está concedendo a Moisés a visão que vem dele. É completamente diferente. A busca pelo fogo fez com que Moisés se encontrasse com Deus num nível em que Deus começa a transmitir o coração dele para Moisés. E Deus disse em Êxodo capítulo 3, do 8 ao 10, vou continuar para a gente acabar o texto, 3 do 8 ao 10. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Tem uma palavra do Senhor para você nessa noite. Deus tem uma visão para a sua vida. Uau! Deus tem uma visão para a sua vida. Mas a visão de Deus para você não é a visão dos teus sonhos. Não. Quem disse? É a visão dos sonhos dele. É diferente. A visão de Deus para você é a visão de como você vai gastar a sua vida. É a visão de como você vai aplicar a sua vida. Querido, Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para essa igreja. Deus te fez um líder, você que é líder que está aqui, mas não é só líder de célula não, muito mais do que isso, muito mais do que isso. Deus te chama e Deus te fez um libertador, uma libertadora, para mudar a história de outras pessoas. Meu Deus, preste atenção nisso. Deus te fez um instrumento dele para tirar, para levar as pessoas da terra da desgraça, da escravidão, para uma terra que emana leite e mel. Meu Deus, será que você está me entendendo o que Deus está fazendo nessa igreja? Deus está nos chamando para tirar as pessoas da terra da desgraça, uma terra de amargura, de tristeza, e usar você para levar as pessoas para uma terra boa e ampla, uma terra que emana leite e mel. Glória a Deus. Deus fez você essa pessoa, e é essa visão que Ele tem. E Ele mostra a visão dele a Moisés. E tudo o que Moisés precisava era deixar queimar. Tudo que Moisés precisava era deixar queimar. E hoje nós falamos aqui sobre levar seu rebanho, sua família ao monte de Deus, esperar a manifestação de Deus, buscar a visão do fogo de Deus, em atender a um chamado de Deus.
descalçar as sandálias, de recuperar o temor de Deus, a receber a visão de Deus. Mas hoje eu quero orar, porque mais importante do que assunto teórico, eu pedi a Deus no decorrer dessa semana, para que nessa noite quem viesse aqui se encontrasse com o fogo da sarça. Eu já estive orando por você, para que você se encontrasse com o fogo da sarça, onde você possa encontrar e dizer: Senhor, eu já estava no caminho do tição tirado do fogo. Senhor, eu já estava nesse caminho do esfriamento, mas eu quero voltar. Que você pudesse falar assim: Senhor, eu entendi que Satanás foi muito bonito enquanto estava no fogo. Eu entendi que Satanás foi um querubim enquanto ele estava no fogo. Mas quando ele saiu do fogo, ele perdeu tudo de bom que ele era e ele tinha. Será que você vai ter coragem de falar assim: Senhor, eu quero voltar para o teu monte? Eu quero voltar para o monte de Deus. Alguém aqui quer voltar para o monte de Deus nessa noite? E eu quero desafiar você por um instante. Quero desafiar você a se esquecer, se você veio com a tua família aqui. Quero desafiar você a se esquecer se você tem parente aqui. Quero desafiar você a se esquecer se a tua célula está aqui. Esquecer quem está do teu lado. Amém. Glória a Deus. Se você quiser fechar os teus olhos, se você quiser ficar em pé, se você quiser se ajoelhar, isso aí com você. Encontra aí um lugarzinho aí. Mas eu quero que você conte a sua história para Deus. Feche os teus olhos. Conte a Ele. Tenha coragem de falar para Ele sim. Aqui está, Senhor, alguém que se afastou do fogo. Fala para Ele, é você e Deus, querido. Você e Deus. É o teu encontro com Deus aqui nessa noite. Tenha coragem de falar assim: eu não sabia que o fogo era tão importante. Fala para Ele: eu me tornei um crente moderno, Senhor, todo controlado. Fala para Ele: um crente que tem muito cuidado. Fala para Ele: um crente que já não fala em línguas. Ah, Senhor, eu me tornei um crente tão moderno, Deus, que nem uso nem Bíblia mais. Fala para Ele: me tornei tão moderno, Senhor, tão moderno que eu nem preciso orar mais. Fala para Ele, que o fogo dele está ardendo aqui. Eu me tornei tão moderno que até pensei que Deus é que tinha que me satisfazer. Não sou eu que vivo para satisfazer a Deus. Fala para Ele. Fala para Ele. Se coloque em pé um pouco. Quero que você se coloque em pé. Fale para Ele. Fala para Ele: eu perdi a visão do monte. Fala para Ele: eu perdi a visão do monte, eu saí do monte. Fala para Ele. Fala para Ele: eu perdi o fogo. O que é Satanás? É um tição tirado do fogo. Era tão bonito, né? Era um querubim. Mas e agora? O sentido da vida não é a sua inteligência. O sentido da vida não é a sua sabedoria. O sentido da vida não é o tanto de conhecimento que você tem. O que faz a diferença é o fogo. É o fogo.
Olha, eu quero dizer para você o seguinte, que eu não saí da minha casa aqui para mais um culto de celebração. Nós não viemos aqui só para mais um culto de celebração. Nós viemos aqui para clamar e dizer: Senhor, eu não posso ir para casa sem recuperar o fogo. Eu não quero mais dar um passo, Senhor, sem recuperar o fogo. Quantas vezes eu penso, Deus olhou para Moisés, querendo restaurar o fogo, mas ele ainda não estava pronto. Ainda tinha tanta coisa para quebrar na vida de Moisés. Até que finalmente chegou o dia. Até que finalmente chegou o dia onde Moisés foi para o monte. Eu vou te procurar, Deus. Fala isso para ele. Eu vou te procurar, Deus. Eu vou te procurar de novo. Como um caçador que vai atrás da caça, eu vou atrás de ti, Deus. Não vou para mostrar para ninguém, não vai aparecer, não é para tirar foto no WhatsApp chorando. Eu vou te buscar, Deus. Antes que eu vire um diabo, antes que eu me perca totalmente, antes que eu me vire um tição tirado do fogo. Você que não é de falar nada, fale com ele nessa noite. Hoje eu quero, querido, como sacerdote e profeta, eu quero que você abra o seu coração. Não é simplesmente frequentar um culto, não é carregar uma Bíblia. Nós não estamos falando de aparência, não estamos falando nada disso, nada que apareça para os homens, mas o que nós queremos é algo que o Senhor veja. Me dá de novo esse endereço desse monte, Deus. Me dá de novo o endereço desse monte, Deus. Eu quero achar de novo, Deus, esse monte que eu perdi. Vai falando para ele. Vai falando para ele. Ei, balastei caramassuia, lamaraba checa, lamachere. Ei, malanda, lamastei caramalabassuia, lamaraba lá checa, lamachere. Me dá de novo o endereço desse monte, Deus, o monte onde o Senhor me queimou. O monte onde uma vez o Senhor derramou sobre mim seu fogo. Moisés, Moisés. O fogo é tão importante que Jesus disse para os apóstolos: não saiam de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E a Bíblia diz que no dia que o Espírito Santo foi derramado, foram vistas línguas como de fogo. Fala para ele: eu preciso, Deus, eu preciso, Deus, eu preciso, Deus, eu preciso, Deus. Eu não posso ir embora desta igreja sem receber. Eu não posso ir embora desta igreja, Senhor, sem que o Senhor me mostre de novo o caminho do monte. Na sua inteligência, na sua impressão de sabedoria, o diabo te enganou. Você achou que não precisava mais de poder, podia simplesmente ser um cristão moderno, frio, um cristão sem poder. Mas hoje você entende, você quer voltar para o fogo, você quer voltar para o fogo, você quer voltar para o fogo nessa noite, você quer voltar para o fogo nessa noite. Senhor, queima, queima, Senhor. Tudo é vazio sem ti, Senhor. Tudo é sem sentido sem ti, Senhor. Meu Deus, meu Deus.
Ah, querido, tenho algo para dizer para você. Tenho que dizer isso. Você era tão simples. Você era tão simples como uma criança. Era só Deus falar e era suficiente. Onde você perdeu esse fogo? Onde você perdeu esse fogo? Mas eu tenho algo para te dizer para você de Deus. Tenha esperança para essa brasa que se afastou do fogo. É só você falar: Senhor, me leva, Senhor. Fala para Ele: eu quero um monte de novo, eu quero um monte de novo, eu quero um monte de novo. Não é sabedoria humana, não é raciocínio. É conta, eu quero um monte do Senhor. Eu quero o fogo da sarça. Você quer? Você quer? Você quer? Peça para Ele nessa noite. Senhor, nós nos abrimos diante de Ti nesta noite. Senhor, nós saímos longe do monte, nós queremos voltar para o monte. Meu Deus! Senhor, nós precisamos do Teu fogo nesta noite. Querido, você que ora em línguas, por que você está com a boca fechada aí? Não importa se os outros se chamam de fanático, não importa se os outros se chamam de maluco, não importa que os outros falem que você está fazendo essa igreja, que está fazendo esse quarto o dia todo. Eu estou voltando, Senhor, para um lugar que eu nunca devia ter saído. Eu quero viver no monte da Tua presença, onde o Teu fogo queima. Eu quero caminhar no meio das pedras afogueadas. Eu quero caminhar no meio das pedras afogueadas, Deus. Eu quero me entregar a Ti, Espírito Santo. Eu quero te dizer, Espírito Santo, a minha vida sem Ti não tem sentido. E foram vistas línguas como de fogo, sendo derramadas e pairando sobre eles. Fogo, Senhor, fogo, fogo nessa noite. Fogo, Senhor, fogo da indiferença, para queimar a indiferença. Fogo para queimar a manidão. Fogo para restauração. Mas nessa noite eu quero dizer que, como profeta do Senhor, o fogo continua ardendo na sarça. O fogo continua ardendo na sarça. Pai, eu quero profetizar a bênção do Senhor sobre o teu povo aqui nesta noite. Eu não sei, Deus, a necessidade deles, mas eu sei aquilo que o Senhor continuará fazendo nesta semana. Em nome de Jesus. Quem crê nisso, aplauda o Senhor e aplauda forte. Você que consegue, glória a Deus, aleluia, amém. Eu quero orar com você, abençoar a sua vida. Você que nos visitou, muito obrigado por volte sempre. Uma alegria ter você conosco. Querido, eu quero que você não perca esse fogo de Deus sobre a sua vida. Não perca o fogo do Espírito Santo sobre você. Não deixa que o inimigo da tua alma, porque ele já foi a unção tirado do fogo, ele quer tirar você também. Mas em nome de Jesus, você volta para o monte correndo. Voltou para o monte, não saia do monte. Não saia do monte. Amém? Quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Senhor, eu te agradeço por esse culto. Primeiro, nesse dia, esse primeiro domingo aqui, Deus de novembro, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos como igreja. Pai, muito obrigado por cada vida que veio aqui, por cada família aqui representada. Deus, que poderosamente o Senhor nos conduza
Deus, sobre pedras afogueadas, que nós possamos sair daqui nessa noite pegando fogo e não se consumindo, queimando de ardor do Teu Espírito, e possamos aí entender o chamado, aceitar esta visão que o Senhor nos chamou para tirarmos os escravos e levar para uma terra boa que mana leite e mel. Que o amor de Deus, estenda a sua mão, que o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a graça do Filho Jesus Cristo que morreu numa cruz por nós, e a consolação do Espírito Santo venha sobre a sua vida e sobre ela permaneça em nome de Jesus. Deus abençoe você.